Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, mais uma vez nos agradecemos. Agradecemos pela vida e com alegria por estarmos juntos, mais uma vez, nesta quarta-feira abençoada por vós, e vos louvamos e vos agradecemos pela oportunidade de juntos podermos ouvir o Evangelho, Joana de Ângeles. Assim, Pai, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E nesta noite abençoada, boa noite a todos vocês, boa noite, queridos amigos. Juntos mais uma vez, queremos sim, sempre, agradecer e louvar ao Pai pela vida, por podermos estar juntos, pela nossa saúde, pelo nosso dia, pelos dias que se passaram, pelos dias que virão. Então, eu e Célia aqui presentes, damos as boas-vindas a todos vocês, vocês que já estão conosco, a vocês que aqui estarão conosco, Então, momento de alegria, porque estamos sim, graças a Deus, mais uma vez juntos. E há tanto para agradecer, não é? E assim vamos agradecer, claro, hoje nós temos o Evangelho. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E o capítulo que nós vamos ver diz o seguinte: os sãos não têm necessidade de médico. Falando sobre a vinda de Jesus, sobre todos nós. E Joana de Ângeles, falando também sobre nós, vai hoje nos falar sobre, no item 46, que é o item, então, capítulo de Leis Morais da Vida, capítulo número 46, vai falar sobre dores extenuantes. Daqui a pouquinho, depois do Evangelho. Então vamos ver o que nos traz o Evangelho, Sem mais delongas, como dizia o antigo poeta. Os sãos não têm necessidade de médico, que nós encontramos então no capítulo 24 do Evangelho, o capítulo que fala sobre para não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Vamos ver então o que nos diz, e aqui nós temos o Evangelho de São Mateus iniciando então este capítulo. E diz o seguinte: Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Porque os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo-os ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Direto, claro e reto aos nossos amigos na sua época. O que nos diz aqui São Mateus, no capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. E o Evangelho nos fala então a respeito desse assunto. E diz: Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram suas aplicações no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Disse que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las.
mas pune sempre aquele que delas abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios, para os fortalecer no bem, aos viciosos, para os corrigir. Esses últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal? Os bons espíritos vêm, pois, para ajudá-lo, e seus conselhos que ele recebe diretamente são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização de sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos flexível, aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Pois é. O Evangelho de hoje nos fala que os sãos é que precisam dos médicos. Aliás, os sãos não precisam dos médicos. Quem precisa de médico é doente. E é bem claro nessa passagem de Mateus, quando Jesus foi então e se sentou com os publicanos, com as pessoas consideradas à época de má vida. E os publicanos eram, sim, considerados de má vida, porque publicano, o que era na sua época? É coletor de imposto. Aqueles que arrecadavam os impostos da coroa, os impostos dos romanos. Zaqueu era um publicano. Zaqueu era um cobrador de imposto de Roma ainda. Não era nem o imposto que se devia à coroa judaica, os poderosos da Judéia da época, mas era um cobrador de imposto de Roma, pior ainda. E Jesus foi para sua casa, se hospedou, se alimentou. E os fariseus, que eram os doutores da lei, que sabiam tudo da lei, e aplicavam segundo suas conveniências, bem sabíamos, ficaram horrorizados, horrorizados, especificamente também nessa situação, quando ele foi à casa do Mateus, que aqui está colocado, e se sentou com mais publicanos, com mais pessoas de má vida, e lá falaram: mas o seu mestre, hein, se reúne sempre com pessoas de má vida. E Jesus, ouvindo, ou nem ouvindo, pressentindo nas suas faculdades extraordinárias, mas ele diz: quem precisa de médico é quem está doente. Não são os sãos. Levando a mensagem de que todos precisam de assistência. Todos indistintamente. E nós todos somos doentes. Todos nós. Eu sou doente, a Célia é doente, Está tudo aqui doente. Olha aqui, estou vendo o Barros Maurício, a Cacilda, também aqui a Cleusa Oliveira, mais aqui a Denise. Todos nós somos doentes, todos vocês que nos ouvem, estão nos ouvindo ao vivo, depois vão dar uma passadinha, todos nós somos. Se não fôssemos doentes, não estaríamos aqui. Nossas doenças são todos os nossos erros.
E é-nos dada a oportunidade pela reencarnação de corrigirmos nossos erros, ou pelo menos, como tudo em nós se processa lentamente, irmos tentando corrigir nossos erros, para não incorrer em mais erros. E essa é a mensagem de Jesus para todos nós. O Evangelho a aplicou, claro, aqui também aos espíritas, né? Aos médiuns de uma maneira geral, aos médiuns que são os psicofônicos, enfim, os médiuns que passam a mensagem dos nossos irmãos espirituais para nós. E que muitos se deixam levar e se perdem dentro da sua mediunidade, enveredando por um caminho bem complicado, difícil. E esse caminho fatalmente acaba levando até a suspensão de suas faculdades mediúnicas, porque foge ao princípio da caridade. Porque a mediunidade, cada um a recebe da sua maneira e recebe gratuitamente. Então, deve ser exercida a caridade da aplicação da mediunidade no atendimento aos nossos irmãos, nas mensagens que ele quer dizer, né, nas dificuldades que eles passam, enfim, para nossos irmãos e para todos nós irmos aprendendo. Mas não, como muitas vezes acontecem, de fazer a troca de compensações financeiras, etc, 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 como bem sabemos. Foge completamente aquilo que a mediunidade em si propicia para nós. Não é? Então, estes são, como diz Jesus ali, que precisam de assistência, precisam também de um pouco mais de esclarecimento, de um pouco mais de vivência dentro do princípio básico da doutrina, que é a caridade. E trabalhar da doutrina é uma caridade que fazemos, porque nós estamos trabalhando, seja um simples, mas não menos fundamental, trabalho de paz, né? É uma caridade muito grande, porque estamos nos colocando à disposição daqueles que necessitam, que sabem, que precisam, né? E que vão às casas espíritas. Trabalhar na reunião mediúnica, atendendo aos nossos irmãos, e tantos, a grande maioria, em sofrimento, com dores, situações difíceis. É uma caridade muito grande, mas uma caridade que se faz gratuitamente. E se nós passamos a obter recursos financeiros, fama, fortuna com tudo isso, né? Deixa de ser o princípio básico da caridade, do bom uso da mediunidade, daquilo que nós recebemos. E precisamos então ter os critérios e repensarmos atitudes. O que recebestes de graça doarás, darás, repartirás. É o princípio básico, né, da ação da mediunidade, assim como a ação de nosso querido Mestre Jesus, que nos veio e nos falou. Quem precisa de médicos são os doentes. Todos nós precisamos de médico. Seja no corpo físico, seja no corpo mental, mas fundamentalmente médico no sentido de trabalharmos pelo nosso progresso espiritual, basicamente, realizando aqui tudo aquilo que é necessário, exercendo plenamente a caridade como ela deve ser exercida. Que Deus nos abençoe nesta finalidade, não é, meus amigos? Pois é. Então vamos dar uma boa noite a vocês, né? Simpaticíssimos, queridos amigos, como a Cacilda Cassiano, que aqui está, festejou imensamente ontem, aniversário da Cacilda, né? Mais uma vez, parabéns. Também nosso querido Marcos Maurício, nossa preciosa querida Denise Holland, também aqui conosco, Eliseu Gasparino, recifense de coração no pleno exercício, né, da sua paixão por Recife. Quem não é apaixonado pelo lugar onde cresceu, seja qual for, né? Também temos aqui, mandando nosso abraço, agradecendo a participação do Alair, que também está aqui conosco. Isso é bacana, a gente agradece muito. E vamos ver aqui mais de você, subindo. Olha aqui, Toninha Pericinoso, psicanalista, nosso boa noite, nosso querido demais José Bueno, boa noite para a Vandinha também, para todos vocês. Nosso boa noite, nosso abraço carinhoso também para a Ivana Santa Rosa, do Espírito Santo, também aqui para a Bárbara Santana Neri, também aqui para a nossa querida Judélia Lima, que está sempre conosco. Que bom, né? Todos vocês habituês aqui dos nossos encontros, nossas conversas sobre o Evangelho, também Joana de Ângeles e a Sônia Martins, que passou, né, Sônia, pela cirurgia, que quebrou o braço. Oh, meu Deus do céu, né? Mas com a graça de Deus, embora seja, né, um pouquinho difícil, não? Mas força e fé, né? E nós continuamos sim orando aqui
a tua recuperação vai dar tudo certinho, força, leve sempre o pensamento ao nosso Pai, pedindo sua proteção, né, juntamente aqui com nossas orações e o carinho de todos aqueles que te amam. Todos nós nos amamos com a graça de Deus, tá bom? Vamos ver a Joana de Ângeles então? Vamos ver o que ela vai nos falar sobre dores extenuantes que todos nós sofremos muito, somos todos sofredores, né? Ela nos diz: sobraçando dores e aturdido nas interrogações sem respostas imediatas, exaures-te sem consolo face às sucessivas desilusões e amarguras. Tens a impressão de que desmoronaram os teus castelos de esperança como se fossem de névoa brilhante, diluída pela ardência do áspero sol do desespero. Todavia, não obstante o acúmulo dos sofrimentos que te gastam, esmagando os teus desejos, teus anseios, quais arietes da impiedade que destrói, dispões da confiança em Deus e não te deves desistir da luta. Todas as lágrimas procedem de razões justas, embora não alcances prontamente as suas nascentes. Reconforta-te na decisão das atitudes sãs a que te entregas e não permitas que as leviandades dos fracos e irresponsáveis venham das sombras os claros céus e tirem, os claros céus do teu porvir. Faze a tua parte ajudando, sem, contudo, colocares sobre os ombros o fardo da responsabilidade que não te compete. Ninguém se poupa as dores, inevitáveis na senda evolutiva. Não é justo, porém, permitir que estas esmaguem ou anulem os objetivos relevantes da tua promissora e produtiva reencarnação. Muitos dizem que a morte deverá ser o fim dos padecimentos. Sabes que não é assim. Outros asseveram que morrer é consumir-se no caos. Estás informado de que a referência não é correta. Cada vida tem a suceder a desencarnação, decorrente dos hábitos a que se afervore. Para o além, consequentemente, são transferidos os anseios e os sorrisos, os segredos que se revelam e os enigmas que se decifram, as conquistas que se fixam como bênçãos e as desilusões que se convertem em canga e carga de espinhos. Resolve aqui o quanto antes. Logo surge a oportunidade, os problemas e as complicações. Não te ensejes, no entanto, quedas ou desesperos em razão de ti mesmo ou daqueles a quem amas. Cada ser responde pelos próprios atos, hoje ou mais tarde. Tens a luz da fé que brilha à frente, preserva-a e inesculpe-a no cérebro, clareando o coração. Segue adiante, mesmo que sobraçando tantas dores, estejas a ponto de parar, de desistir ou de tombar. Coroado de espinhos, ferido por uma lança e atendido na sede por uma esponja vinagrosa, carregando na alma a ingratidão e o esquecimento dos amigos, sob um céu plúmbeo que ameaçava a tempestade, Jesus não parecia um triunfador, confundido com dois bandoleiros que completavam a cena trágica do Calvário. Todavia, era o incomparável Filho de Deus, no supremo abandono dos homens, mas em superlativa glória com a divindade, mediante cujo testemunho atingiu o ápice do seu ministério de amor entre as criaturas. Pensa nisso, alma sofredora, e não desfaleças. Dor é bênção libertadora, através da qual se rompem os encantamentos da ilusão e da fatuidade, dando ensejo à conquista dos inalienáveis tesouros do Espírito eterno, ditoso após a luta redentora.
É o que nos fala Joana de Ângeles sobre nossos sofrimentos, sobre nossas dores, sobre tudo aquilo que tanto mal parece que nos fazem, aquilo tudo que é tão objeto de nossas inúmeras reclamações, infindáveis reclamações, seja reclamações com os nossos irmãos, seja reclamações com o Pai Todo-Poderoso. Mas como não sabemos a razão de tanto sofrimento de todos nós, a razão específica, sabemos que todo efeito tem sua causa. É da lei. Então tudo aquilo que passamos de difícil tem a sua causa, que embora não saibamos qual, ela é absolutamente de conhecimento do nosso espírito. Só que adormecido em nossa mente de encarnado aqui. Porque fatalmente, invariavelmente, estamos reunidos com irmãos a quem nós prejudicamos imensamente ou quem nós fomos prejudicados imensamente. Nós não sabemos do nosso passado espiritual. Nós sabemos que a nossa presença aqui hoje tem essa finalidade. De resgatarmos nossos erros e procurarmos o melhor caminho da nossa própria evolução, que é pelo resgate, que é pela caridade, que é pelo amor, que é pela fraternidade. Diminuindo assim nosso peso espiritual, para que nós vamos sim nos elevando. Mas é o trabalho de cada um de nós e que não tem como terceirizar. Precisamos sim abraçar estas situações. Tomarmos nossas melhores atitudes. É isso, Joana de Ângeles, para nós hoje. E vamos cumprimentar os felizes aniversariantes de hoje. Cláudia Mignoni, Araújo, Rosângela Faturi, Rosimeire Zamboni, Dalva. Parabéns, Dalva, deu um cortezinho aqui, né? Parabéns, então, para você, Dalva, um grande abraço, nós conhecemos há tanto tempo, trabalhamos juntos, viu? Deus abençoe você, todos os felizes aniversariantes de hoje e também os de amanhã. Amanhã, Noeli Facina e a Daniele Fabiano, nosso grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe, abraço de todos nós, coração a coração, recomendando, claro, sim, né, um bom caminho, muita luz na caminhada de todos vocês e que essa luz faça germinar as boas sementes que vocês plantam, boas, hein? Porque depois tem a colheita, queiramos ou não. Né? Parabéns, Deus abençoe imensamente a todos vocês, ok, minha gente amiga e querida? E vamos aqui, né? Também agradecendo a todos vocês, isso aqui, a Rosa Maria Morales Win também deixa aqui seu boa noite, também a Zoraides Brag, pedindo orações para o marido que está na UTI entubado, está difícil a situação, os médicos tentam tirar a vedação, mas ele fica muito agitado. Eduardo Barros Povinelli, de Bitinga, peço que coloque nas orações para que fique calmo. Estaremos orando, pedindo a Pai, né, nossas preces, para que ele se tranquilize, para que possa ter o melhor resultado no tratamento, possa superar, né, as dificuldades, que sempre é o desejo de todos nós para com nossos entes queridos. Que queremos, claro, continuar, né, com a presença deles, auxiliando, aprendendo, ajudando, ensinando, enfim, essa reciprocidade que deve nortear a vida de todos nós. Que Deus o abençoe, viu, Zoraide? Nós estamos sim aqui. E vamos continuar orando, então, pelo Eduardo Barros Povinelli. Bom? E um abraço nosso também para o nosso prezadíssimo José Albirajara Gonçalves da Silva, que manda aqui seu boa noite, um bom trabalho a todos, muita luz, muita paz para todos nós. Queridos, vamos para o nosso encerramento, né? Chegando o momento, agradecendo sempre a presença de todos vocês, preciosíssima presença. E vamos, então, né, orar por nossos irmãos. Vamos orar aqui pelo Eduardo Barros Povinelli, que também precise muito de nossas preces e está, né, no hospital. Né? Deus abençoe. Vamos mentalizando, nós vamos orar por Aline Priscila de Camargo, Amanda Gozela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Deusmos da Silva, Douglas Constância, Helena Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Faciola, Eunice Pinheiro de Oliveira, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Nicolúcio, Zoraide Maria da Silva, William Saldanha, Zulei Cabrum, Cláudia Ney Ramos, Elaine Torre Peroni, Orlando Lameu, Everson Adriano Senco, Rosa de Creso, Alexandre Camargo, Erenildo Amorim Cavalcante, Daniela Camargo, Ivair Teixeira Ramos, Cecília de Paula, Paulo Renato Ferreira, Lourdes dos Santos, Maria Luiz Santo André, Tatiana Pontes, Joaquim Peroni Betinho, André Carmona Araújo, Beatriz Carmona Araújo, Maria Vitória Rezende Alves, Antônio Donizete Neves, Igor Romaroto,
Madalena Santos Souza, Robson Casarim, Luiz César Ribeiro Pires Filho, das Grossas Barbosa Pires, Cristiane Malta, Regiane Malta, Luz Bertol, Damiani Freitas, Adriana Anabela Bastos, Amanda Leão Polônia, Rubiana Viana, Pedro Henrique Piai, Maria Clara Santana, Juraci Soares, Leonardo de Souza, também nosso querido Milton José Pinto. Deus abençoe e fortaleça todos vocês na recuperação e na caminhada, não é? Que precisamos estar firmes e fortes. Vamos então, meus amigos, para o nosso momento de oração, de prece, nossa comunicação com o nosso Pai, e no início da melodia, nos tranquilizarmos. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, felizes por estarmos juntos mais uma vez, reunidos em Seu nome, Pai, nós os louvamos, agradecemos a vida. Felizes sim, levamos até vós, até nosso Mestre Jesus, nossos agradecimentos e levamos nossos pedidos, suas bênçãos sobre todos nós, seus filhos. Abençoa assim nossos aniversariantes desses dias, de todos nós. Abençoa nossos queridos irmãos que estão vindo ao mundo através de seus abençoados pais. Abençoa nossos familiares, entes queridos que nos deixaram, já no plano espiritual. Abençoa esses irmãos que também estão nos deixando por esses dias. Ambos, todos, prosseguindo sua caminhada, rumando pela sua evolução. Abençoa também, Pai querido, todos esses que aqui demos os nomes, todos esses que nós mentalizamos, fortalecendo a sua caminhada neste mundo, procurando sempre a sua evolução moral e espiritual. Que suas bênçãos estejam sempre sobre todos nós. Abençoa sim. Abençoa todos os seus filhos, nossas famílias. Abençoa aqueles em grande sofrimento e muitas vezes causadas por nossa arrogância, causadas pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, por tantas qualidades ruins que ainda cultivamos. Auxilia-nos a superar essas dificuldades, Pai, abençoando também o coração dos dirigentes de todas as nações para que trabalhem, sim, pelo povo que necessita. Abençoa nossos irmãos à procura do seu trabalho. Abençoa nossos irmãos que têm e valorizam o seu trabalho. Abençoa nossos irmãos que nos dão o abençoado trabalho. Abençoa nossas casas de oração, onde alegremente vamos para vos louvar, para vos agradecer. Abençoa sempre, Pai, todos esses que estão vindo ao mundo, nossas crianças, jovens, adolescentes, auxiliando-os na escolha do melhor caminho, que seja sempre norteado pelo amor, pela paz, pela tolerância, pela paciência, fraternidade, solidariedade, indulgência, perdão, para que juntos recuperemos este mundo em tanta dificuldade que nós mesmos criamos, tanta destruição no ambiente, na preservação dessa água. Ajuda-nos, Pai, para que possamos todos nós trabalhar em conjunto pela recuperação. Assim levamos a vós esta prece e dizemos: Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade.
Santificado seja o teu nome por tudo que és belo, tudo que é bom, justo, gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, de justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que minhas reais necessidades. Pai querido, perdoa minhas ofensas, meus erros, minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me assim que eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, que me feriram, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações, dos erros, dos vícios, do egoísmo. Livra-me, Pai, de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, Pai, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, eu tenha força, coragem de dizer: gratidão, Pai, por mais esta lição. E que assim seja. E assim humildemente vos pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita seja sempre conosco, com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, neste mundo, onde quer que esteja e como esteja. Que seus bálsamos de luz, suas luzes celestiais, estejam sim equilibrando nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente. E harmonizados, harmonizemos nossos lares, onde quer que formos, distribuindo sua paz, seu amor. Abençoa assim, Pai, nossos anjos guardiães, os bons espíritos, todos nossos irmãos ainda perdidos na sua caminhada, trazendo-os para o caminho do bem, fortalecendo-os. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, por toda a eternidade, por tua graça, amado Pai, e assim seja, agora e sempre. Vamos também, querido Pai, querido amigo, queridos todos nós, agradecendo aqui nosso prezado amigo Carlão, lá da Comunitária Vida Nova, que também deixa aqui seu boa noite para todos nós. E vamos agradecendo a vocês que já deixaram também o seu like, Olha aqui, tem mais José Bueno, Barros Maurício, Comunitária Vida Nova, João Birajara Gonçalves da Silva, Lair Neto, Cacilda Cassiano, Eni Souza, Sônia Martins, Toninha Pericinoto, psicanalista, Judélia Lima, Bárbara Santana Nery, Carlos Santana, Eliseu Gasparini, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Vânia Regina Ortega, um abraço, Vânia lá do Rio Claro, Rosa Maria Moraes Zuim, Tobias Oliana, Adriano Santos, a Carla, a Roberta. Tem mais dois aqui, deve ter sido agora de pouco, que não me abre aqui na janelinha do Facebook. Mas mandamos o nosso abraço, nosso agradecimento a todos vocês. Já deixaram seu like e que ainda deixarão, porque muitos, no decorrer da noite, entram, dão uma olhadinha e tal. Também, porque não fazem sua prece acompanhando, a gente sempre agradece. Então, amigos, um grande abraço a todos vocês. E aqui, junto conosco, olha aqui também, o nosso prezadíssimo Fábio Fidelis, também deixando o seu boa noite e vários agradecimentos. Agradecimento meu, agradecimento da Célia, que está aqui, mandando para todos vocês um beijo grande, um abraço nosso, coração a coração. Acolhemos com muito carinho e alegria também as suas manifestações positivas. E sim, vamos marcar no reencontro, então, agora para sexta-feira, pertinho já, depois do final de semana. E domingo, a festa junina no Paz e Amor, vai ser muito bom, muito bacana. Amigos queridos, com a bênção do Pai, sua permissão e saúde, vamos nos rever, então, na sexta-feira, com alegria sempre. Então, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, seja sempre conosco. E como dizia nosso Mestre Jesus, na saída eu vos deixo a minha paz. Sempre digamos, mesmo em pensamento, quando estivermos saindo de algum lugar, e quando chegarmos, por que não, que a paz do Senhor esteja neste lugar, mentalmente agradecendo e trazendo as bênçãos do Pai, onde quer que formos. Grande abraço a todos vocês, linda, maravilhosa noite, ótima quinta, ótima sexta, quando nos reveremos. Fiquem em paz, que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós. Tchau.